Estás na Paris Fashion Week? Jason zombou, o tom afiado, carregado de descrença e algo mais cruel. Escárnio. Vá lá, Mia. És demasiado simples para esse tipo de luxo. Mia ficou parada por um segundo. Não esperava aplausos, mas também não esperava aquilo. Só tinha mencionado o assunto casualmente, como um sonho passageiro, não uma exigência. Estavam parados no meio da boutique que ela tinha tido medo de entrar sozinha. Manequins em vitrines usavam vestidos artesanais que custavam mais do que a renda mensal dela. O aroma de perfume pairava pesado no ar, misturando-se com a tensão que acabará de subir. Só estava a dizer que seria incrível assistir um dia como convidada. Nem sequer na primeira fila. Disse Mia em voz baixa, tentando explicar, tentando rir. Mas Jason já não a ouvia. Já se tinha virado, a deslizar no telemóvel. Atrás do balcão, a funcionária da boutique levantou as sobrancelhas e rapidamente baixou os olhos para o recibo que estava a imprimir, fingindo que não ouviu nada. As outras clientes, duas mulheres bem vestidas com maçãs do rosto salientes e julgamento silencioso no olhar, lançaram um olhar a Mia e sussurraram qualquer coisa por trás de mãos bem cuidadas. O momento foi pequeno, mas quebrou algo dentro dela. Mia não chorou. Não ali, não à frente deles. Apenas sorriu levemente, acenou com a cabeça e saiu discretamente. Jason nem reparou que ela se tinha ido embora. Lá fora, o vento de Nova York bateu contra o casaco dela. Caminhou em direção ao metro em silêncio, as botas a ecoarem no passeio, o coração a bater como um tambor lento e doloroso. Não era a primeira vez que Jason dizia algo assim, mas era a primeira vez que o dizia sem sequer perceber que a estava a magoar. Demasiado simples. Ele usava sempre essa palavra como se fosse inofensiva, como se não fosse um apagador diário e lento do valor dela. Mia conheceu Jason há 3 anos. Na altura, ele era encantador, faminto por sucesso e, pelo menos ela pensava, atraído pela calma dela. És diferente das outras raparigas, dissera ele uma vez, passando os dedos pelo cabelo dela. És verdadeira. Ela acreditou. Nunca lhe contou quem realmente era. Ele achava que ela era apenas uma rapariga que trabalhava meio tempo numa livraria em Brooklyn. Usava camisolas em segunda mão e bebia chá de ervas em vez de coquetéis. E ela era tudo isso, mas era mais, muito mais. Mia Deora Bennett era a única filha de Celeste Delica, fundadora da Delacro Couture, uma das casas de moda mais poderosas da Europa. O mundo não sabia por que Mia escolheu desaparecer. Afastou-se das passarelas, do legado, dos bailes intermináveis e dos eventos da sociedade. Quando a mãe morreu, o império passou para ela. Mas ela escondeu-o, criou uma nova identidade, discreta, humilde. Não queria ser vista como dinheiro. Queria ser amada por quem era. Por isso, deixou Jason acreditar que ela era comum. Até agora, parada ao vento, com os dedos dormentes do frio, Mia lembrou-se de todos os momentos humilhantes em que Jason a fez sentir-se pequena. Todos os jantares em que a apresentava apenas como professora. Todos os olhares de lado quando ela usava algo demasiado simples. Todas as vezes que ele dizia a brincar, sérias devorada em Paris. Pois que tentem, porque Mia estava farta de encolher para fazer os outros sentirem-se confortáveis. Nessa noite, foi para casa e abriu o cofre debaixo da cama. Lá dentro havia uma pasta preta, selada, intocada há 3 anos. Rompeu o selo. Lá dentro estavam os papéis de propriedade da Delacro Couture, patentes internacionais, documentos bancários, a carta manuscrita da falecida mãe a incentivá-la a voltar quando chegasse o momento certo. O momento era agora. Na manhã seguinte, Mia fez 2 chamadas. A primeira foi para Lauron Duval, o confidente mais próximo da mãe, agora CEO da Delacro. Atendeu ao primeiro toque. Mademoiselle Bennett, disse ele com seu profundo sotaque francês, a voz a tremer. É a hora. Sim, respondeu ela. Chame o conselho. Vou para Paris. A segunda chamada foi para um número privado em Londres, um homem chamado Luca Moretti, bilionário, investidor de moda, magnata tecnológico e antigo protegido da mãe dela. Preciso da tua ajuda, disse ela. Quero recuperar tudo. 3 dias depois, um jato esperava por ela no JFK. O mundo da moda não sabia o que se aproximava, mas iria saber,
porque a rapariga que Jason chamou de simples demais para o luxo estava prestes a redefinir o que é poder. E ela não chegaria em silêncio. Chegaria no braço de um bilionário. Chegaria em alta costura. Chegaria com flashes de câmaras. Jason voltaria a vê-la, mas desta vez seria ele a olhar para cima. Por fora, Mia Bennett parecia o tipo de rapariga que se cruza na rua e se esquece um minuto depois. Trabalhava numa livraria usada e tranquila na esquina da Flatbush com a 7ª Avenida, em Brooklyn. Usava os mesmos Converse gastos todos os dias. Pedia sempre chá de camomila. Recortava cupons, fazia queques para as crianças do bairro e enviava bilhetes de agradecimento escritos à mão pelos menores favores. Para o mundo, ela era simples. E era exatamente assim que Mia queria ser. Ela partilhava um pequeno apartamento com renda controlada com um velho gato malhado chamado Hugo. O chão rangia. O aquecimento só funcionava quando queria. Os móveis eram, na sua maioria, recuperados de ofertas deixadas no passeio. E o seu guarda-roupa não via uma tendência de passarela há anos. Mas era dela. Era tranquilo. E estava muito, muito longe da vida que ela costumava conhecer. Porque Mia Bennett não era realmente Mia Bennett. Era Mia Delacra. Sim, essa Delacra. A única filha de Celeste Delacra, ícone da moda, gênio do design e fundadora da Delacro Couture. Um nome sussurrado com reverência por toda a Europa. Os vestidos da mãe tinham sido usados por realeza, vencedores de Oscars e realeza internacional. Ela construiu um império a partir de uma única máquina de costura num apartamento em Marsella. E Mia nasceu nesse mundo de elegância e excesso, mas odiava cada centímetro dele. Mesmo em criança, as luzes davam-lhe dores de cabeça. As câmaras seguiam-na até a escola. Cada aniversário era um evento. Cada amizade, uma oportunidade fotográfica. Cada erro, uma manchete. Enquanto os colegas andavam de bicicleta e ganhavam joelhos esfolados, Mia praticava postura e assinava acordos de confidencialidade. A mãe tinha boas intenções. Amava Mia intensamente. Mas a pressão era sufocante. Depois, tudo mudou. Quando Mia tinha 19 anos, Celeste morreu num acidente de carro súbito, numa noite chuvosa em Milão. O mundo inteiro lamentou a rainha da moda. Os noticiários devoraram todos os detalhes. Quem conduzia, para onde iam, que música tocava no carro. Mas ninguém perguntou pela rapariga que ficou para trás. Aos 19 anos, Mia tornou-se a única herdeira de um império multimilionário. Designers curvavam-se perante ela. Advogados alinhavam-se para aconselhar. Todas as revistas queriam a órfã de capa. Em vez disso, ela desapareceu. Não fingiu a morte. Apenas desapareceu. Deixou a Europa, mudou o apelido e usou a herança para financiar silenciosamente uma série de fundos, todos protegidos por um homem. Lauren Duval, o amigo mais antigo da mãe e CEO da Delacroix. Ele compreendeu. Não tentou impedi-la. Nunca lhe contou quem era realmente. Nunca lhe mostrou os verdadeiros extratos bancários. Ele achava que ela vivia de salário em salário. E ela deixou acreditar nisso. Pensou que, se ele a amasse na simplicidade, isso significava algo maior. Mas rapidamente surgiram fissuras. Ele começou a apontar a falta de ambição dela. Dizia que não era suficientemente motivada. Fazia pequenos comentários ao jantar sobre como ela se vestia de forma demasiado modesta. Quando passavam por lojas de designers, brincava dizendo que ela não sobreviveria no grande mundo. Ainda assim, ela ficou porque Mia queria desesperadamente que alguém a amasse sem o nome Delacra, sem a fortuna, sem os holofotes. Mas Jason não a amava pela simplicidade. Tolerava-a e, eventualmente, começou a ressentir-se dela. Cada vez que revirava os olhos ao trabalho dela na livraria, cada vez que gozava com a sua coleção de chás, cada vez que dizia tu não és como aquelas mulheres dos galas. O que ele queria dizer era, tu não és suficiente. Mas ele não sabia. Não sabia a verdade. Que Mia tinha acesso a mais riqueza do que ele podia imaginar. Que tinha deixado uma fortuna para trás porque ansiava por paz. Que ela era, na verdade, a própria mulher que ele sonhava impressionar, apenas disfarçada. E enquanto ele corria atrás de investidores e citava marcas de luxo, Mia tinha poder para comprar cada empresa da lista de contactos dele. Tinha se mantido em silêncio por amor.
Mas agora o amor tinha se tornado humilhação. E Mia Bennett, a rapariga que outrora fugiu da moda, estava prestes a regressar como Mia Delacra. Não para provar um ponto, mas para recuperar tudo que sempre foi seu. Desta vez, não se esconderia atrás de estantes e saldos. Não diminuiria o seu valor para suavizar o ego de um homem. Não pediria desculpa pelo nome que carregava peso em cada capital da moda no planeta. A transformação não começaria com uma mudança de visual. Começaria com um bilhete de avião para Paris e uma mensagem ao mundo. Podes chamá-la de simples o quanto quiseres, mas quando Mia Delacra decide erguer-se, ela ergue-se em alta costura. Paris na primavera era mais do que bonita. Estava viva. A cidade fervilhava de energia, um tipo de glamour sem esforço que pulsava pelas ruas de calçada, atravessava as pontes do Sena e entrava nos salões dourados dos seus edifícios históricos. E durante a Fashion Week, Paris não apenas brilhava, explodia. Cada lobby de hotel cintilava com brincos de diamantes e flashes de câmaras. Cada café tinha pelo menos um editor a tomar um expresso enquanto escrevia críticas ferozes entre tragos de cigarro. Carros com vidros fumados deslizavam pelas ruas estreitas. Seguranças estavam à frente de portas douradas, acenando apenas para os nomes mais poderosos da indústria. Mia saiu do jato e entrou nesse mundo como se nunca o tivesse deixado. Embora tivessem passado anos desde que subira os degraus do Palais Garnier ou jantara no LAVN com designers, o seu regresso não foi tímido. Foi estratégico. Lauren Duval tinha tratado de tudo. A suíte no Hotel Ligne, uma frota de veículos pretos, uma equipa de segurança reativada e uma assistente pessoal chamada Camille, que conhecia cada corredor secreto e entrada de serviço da cidade. Mas a joia da coroa do seu regresso, o gala. O Delac Revival Gala não era apenas mais um evento da Fashion Week. Era o evento. Pela primeira vez em mais de uma década, a marca apresentaria uma nova linha inspirada nos esboços originais de Celeste Delacra, que Mia tinha descoberto escondidos nos diários da mãe após a sua morte. Uma celebração de legado, um relançamento, uma coroação. O local era o Pau Tóquio, um dos espaços de arte mais deslumbrantes e provocadores da Europa. Tectos altíssimos, iluminação dramática e paredes brancas sem fim tornavam-no a tela perfeita para o renascimento. No dia anterior ao gala, Mia percorreu o espaço com Sofia Martel, diretora criativa da casa e protegida de longa data da mãe. Cresceste com os olhos dela, disse Sofia suavemente, ajustando um foco. Esse mesmo fogo. Mia sorriu, mas era um sorriso cauteloso. Ainda não se sentia como Celeste. Não completamente. Mas estava perto. Lá fora, uma multidão já se começava a juntar junto às cordas de veludo, na esperança de ver celebridades durante os ensaios. Até sussurros sobre o regresso de Mia já tinham vazado. Os rumores espalhavam-se mais rápido em Paris do que limusinas. Ouvi dizer que ela vem com alguém poderoso. Alguém da tecnologia? Não. Realeza. Não estavam totalmente errados, porque a caminhar ao lado de Mia pelas filas de cadeiras de ensaio, com uma prancheta na mão, estava Luca Moretti, fundador da Moretti Tech, bilionário, recluso, com rumores de ter namorado uma bailarina real. Raramente aparecia em público, a não ser atrás de um ecrã de keynote ou ao lado de um embaixador da ONU. E agora estava com Mia. Não era apenas o financiador do relançamento. Era parte do regresso dela, o seu pilar. Nunca pensei voltar a entrar neste mundo, sussurrou Mia, ao pisar a passarela vazia. Nunca saíste dele, respondeu Luca. Apenas lhe deste tempo para sentir a tua falta. O dia do gala chegou como trovão. Ao meio-dia, fotógrafos já tinham montado barricadas. Drones sobrevoavam. Jornalistas ensaiavam falas diante do pau. Lá dentro, modelos ensaiavam uma última vez com vestidos de alta costura que tinham levado mais de 400 horas a serem costurados. O champanhe gelava em cristal. Cada cadeira tinha um nome impresso em folha dourada. Editores, compradores, realezas, COR. No hotel, Mia sentava-se em frente ao espelho, uma equipa de estilistas a moverem-se como cirurgiões à sua volta. O vestido que iria usar não era de prateleira. Era uma peça única, uma homenagem à mãe. Seda, na cor da luz do luar, moldada ao corpo como uma segunda pele. O decote era estruturado mas feminino, descia o suficiente para chamar a atenção,
alto bastante para manter a elegância. A cauda estava bordada com as iniciais da mãe, escondidas sob as pregas. Camille prendeu uma algibeira de diamantes no pulso de Mia. Vais fazer todas as mulheres da cidade erguerem-se esta noite, sussurrou ela. A viagem de carro até o local foi silenciosa. Não porque Mia estivesse nervosa, mas porque estava focada. Quando as portas se abriram, ela pisou o tapete preto. Não vermelho, não branco, preto. Era uma afirmação ousada. Dellacre estava de volta e não precisava seguir as regras de ninguém. Os flashes começaram instantaneamente. Mia, olha aqui. Mia Dellacre está de volta. Quem é o homem ao teu lado? Ela parou com Luca no tapete. A mão dela pousou sobre o braço dele. Sorriu suavemente, mas não timidamente. Era o tipo de sorriso que dizia: eu sei exatamente quem sou. Lá dentro, a multidão virou-se. Os sussurros intensificaram-se. Algumas pessoas levantaram-se por instinto. Editores de moda cotovelavam-se. Telemóveis captavam tudo em silêncio. Mia percorreu o corredor principal como se fosse um corredor real. Os saltos batiam no mármore. O vestido arrastava-se atrás dela. Luca ficou meio passo atrás. Não porque tivesse de o fazer, mas porque sabia que aquele momento não era dele, era dela. Ela chegou à primeira fila e sentou-se no assento central. Quando as luzes se apagaram, uma voz ecoou pela sala. Senhoras e senhores, a Dellacre Couture tem o orgulho de apresentar o regresso. Inspirado pelo legado de Celeste, desenhado por Sofia Martel, revivido por Mia Dellacre. As câmaras voltaram-se para Mia e, pela primeira vez, ela não recuou. Encarou cada lente, cada olhar, cada sussurro com firmeza. Tinha regressado, não como a filha perdida da moda, mas como a sua próxima rainha. Rooftop lounges, noites de póquer exclusivas, clubes privados. E depois veio Chelsea. Ela entrou em cena como uma nuvem de perfume. Barulhenta, cintilante, faladora. 23 anos, com passado no mundo dos fitness influencers e fama suficiente para conseguir bebidas grátis em hotéis de luxo. Jason conheceu-a num lançamento de uma marca de colares com rastreamento de saúde. Mia recusará o convite. Tinha um turno na livraria. Chelsea não sabia quem era Mia. Não se importava. Para ela, Jason era a próxima grande aposta. Um possível bilhete para a relevância. E para Jason, Chelsea era brilhante, impressionante, nova. Ele não terminou com Mia. Ainda não. Isso exigiria confronto, culpa, responsabilidade. Em vez disso, começou a desaparecer. Mensagens mais curtas, menos afeto, mais noites fora. Mia percebeu. Ela sempre percebia, mas não queria acreditar que o homem a quem deu 3 anos podia descartá-la tão facilmente, até ao dia na boutique. Ela tinha entrado por acaso, depois de ver um vestido na montra. Um modelo creme simples, com delicado bordado manual, do tipo que lhe fazia lembrar os primeiros trabalhos da mãe. Passou os dedos sobre o tecido com reverência. Jason, aborrecido, tinha entrado atrás dela após atender uma chamada na calçada. Estás na Paris Fashion Week? Riu-se ele quando ela mencionou, sem perceber que ela não estava a brincar. Vá lá, Mia. És demasiado simples para esse tipo de luxo. As palavras pairaram no ar como veneno. Não foi só o que ele disse, foi como disse. Casual, despreocupado, como se a ideia fosse ridícula, como se ela fosse ridícula. A funcionária da boutique ficou imóvel. Uma das mulheres que estava a ver roupas olhou para cima, com as sobrancelhas levantadas. Mia sentiu as faces arder. Não disse nada. E Jason nem notou. Já tinha voltado para o telefone. Esse momento partiu algo dentro dela. Mais tarde, nessa noite, Jason estava num rooftop lounge no Meapakin District com Chelsea no colo, a beber um coquetel de $26 e a falar sobre o futuro. Estive a pensar, disse-lhe, talvez devêssemos fazer uma viagem à Europa. Passar por Milão, Londres, Paris. Fashion Week. Sorriu Chelsea. Ia arrasar lá. Tenho uma stylist amiga de uma compradora da Louis Vuitton. Jason sorriu. Pois, e eu agora estou meio conectado, sabes? Não estava. Não de verdade. Mas acreditava que, se falasse o suficiente,
Se vestisse bem o suficiente e escolhesse o par certo, podia fingir até conseguir. As pessoas adoram-nos, acrescentou, tirando uma selfie com ela. És tipo um nível acima. Chelsea riu-se, sem perceber o que ele queria dizer. Ou talvez tenha percebido. Mia não confrontou Jason. Não gritou, não implorou. Simplesmente saiu. E quando Jason notou que ela não mandava mensagens há dias, ela já estava num jato privado para Paris. Em Nova York, ele mal piscou. Vá te ver, disse ao Brandon, seu sócio. Ela era ótima, mas nunca ia crescer comigo. Sabes, ela não percebia a visão. Brandon hesitou. Ela apoiou-te em tudo. Jason encolheu os ombros. Sim, mas apoio não chega. Preciso de alguém que encaixe. Mas o universo não ignora a arrogância para sempre. 2 semanas depois, Jason estava a fazer scroll no telemóvel, deitado na cama com Chelsea ao lado, quando uma manchete o fez sentar-se de repente. Delacra regressa a Paris Fashion Week após 10 anos de ausência. Os olhos dele arregalaram-se. Lá estava ela, Mia. Não numa livraria. Não de cardigan. Mas no braço de Luca Moretti, envolta em alta costura feita por medida, ladeada por seguranças, com um sorriso de quem não só sobreviveu à traição, transformou-a numa passarela. Jason ficou a olhar, atônito. Chelsea espreitou por cima do ombro. Quem é? Jason não respondeu. Porque, naquele momento, tudo aquilo que pensava saber, desmoronou. Não tinha namorado uma rapariga simples. Tinha namorado uma rainha. E deitou-a fora. O rooftop do Grammar Club cintilava sob luzes douradas penduradas, lançando um brilho quente sobre a elite da cena tecnológica de Manhattan. Empregados em fatos pretos carregavam tabuleiros de caviar e champanhe. Um trio de jazz tocava suavemente num canto. O ar cheirava a óleo de trufa, colônia cara e influência. Aquilo não era apenas uma festa. Era um desfile, um campo de batalha, um lugar onde startups nasciam ou morriam com um aperto de mão e uma story no Instagram. E Jason Carter, esse, estava no seu elemento. Mia estava à margem da multidão, com um copo de água na mão. Nunca bebia nos eventos de Jason. Usava um vestido que tinha demorado semanas a escolher. Azul suave, modesto, elegante. Não era de marca, mas tinha o caimento perfeito. O cabelo preso de forma simples. Os saltos baixos, pouco práticos. Não brilhava, não exigia atenção, mas estava orgulhosa da sua aparência. Tinha vindo apoiar Jason. Celebrar o mais recente marco. Uma reportagem numa revista de startups e rumores de uma ronda de investimentos série A. Ele disse-lhe que seria informal, que não precisava de se arranjar. Se apenas tu, dissera ele. E foi. Mas mal chegaram, Mia sentiu. Jason mudou. Cumprimentava todos com outro tom. Mais alto, mais oleado, mais polido. De repente, era Jay, não Jason. Quando a apresentou, foi apressado. Esta é a Mia, murmurou, antes de se virar para apresentar o seu software de agendamento por inteligência artificial a um investidor de blazer de veludo. Ela ficou ao lado dele como mobiliário. Ele afastou-se em minutos, engolido pela multidão. Mia foi sozinha ao bar, o copo agora vazio. Encostou-se à varanda, a olhar para as luzes da cidade. Disse a si mesma para não levar aquilo a peito. Era o mundo dele, o momento dele. Talvez só precisasse de espaço para brilhar. Mas depois ouviu. Quem é aquela? Perguntou uma mulher ali perto, a beber uma bebida fluorescente. A voz de Jason respondeu, alta, despreocupada. Demasiado próxima. Ah, é a Mia, disse, com uma gargalhada que cortou como vidro. Ela não liga a estas coisas. É mais, sabes, simples. As raparigas à volta riram-se. Parece querida, disse uma delas. Ela é querida, respondeu Jason, encolhendo os ombros. Só que não encaixa bem no mundo do luxo. Não liga a marcas. Disse-lhe que não há problema, mas sim, o público de hoje é um pouco intenso para ela. Mais risos. É tua assistente? Brincou outra. Jason riu-se também. Mia congelou. Não precisava de ouvir mais. Virou costas e afastou-se do bar, atravessando a multidão, mal notando os sorrisos ou os copos de champanhe. Desceu pelas escadas dos fundos, os saltos a bater no betão frio.
Não parou até chegar ao beco atrás do edifício. Ali, sob uma luz intermitente, finalmente deixou-se sentir a dor, a humilhação, a traição. Não estava zangada por ele a chamar de simples. Estava zangada por ter acreditado quando ele dizia que era um elogio. Porque, durante 3 anos, deu tudo a este homem. Apoiou-o, cozinhou para ele. Acreditou nele quando mais ninguém acreditava. Sacrificou a identidade para proteger o ego dele. E ali estava ele, a rir-se dela diante de estranhos como se fosse um casaco velho que tem vergonha de usar em público. A única coisa que levou da vida que partilharam foi uma única fotografia dela sorrir. De antes de conhecer Jason, de antes de deixar alguém convencê-la de que tinha de encolher para ser amada. Guardou essa foto dentro do diário. E depois subiu para o avião. Porque isto não era desgosto. Era despertar. E Jason Carter acabará de perder a única mulher que poderia tê-lo feito sentir-se um rei. O apartamento estava silencioso. Demasiado silencioso. Sempre fora um pequeno santuário, um lugar seguro, humilde, onde Mia podia respirar sem o peso do mundo a pressionar-lhe os ombros. Mas essa noite, parecia vazio, como uma concha depois de algo importante rastejar para fora e não deixar nada para trás. Mia fechou a porta suavemente. Não por querer ser discreta, mas porque não tinha energia para som. Largou a mala no chão e ficou no meio da sala, a olhar para o nada. O mesmo sofá bege, os livros empilhados junto à janela, o velho giradiscos ainda com vinil da Billie Holiday que não tocava há semanas, a pequena moldura com a foto dela e Jason no lago, o braço dele à volta dela, os dois a sorrir. Na época em que acreditava nele. Na época em que acreditava nela própria. Queria gritar. Em vez disso, sentou-se devagar na beira do sofá, ainda com casaco vestido, e olhou para o chão. O que acabou de acontecer? Pareceu tudo tão repentino. Mas não foi. Não de verdade. A traição de Jason não foi um só golpe. Foi uma série de pequenos cortes de papel que ela ignorou até sangrar emocionalmente. Ele não a humilhou apenas naquela festa no rooftop. Ele foi corroendo-a durante meses, anos, e ela deixou. Essa era a parte que mais doía. Encolheu as pernas debaixo do corpo. E finalmente deixou as lágrimas virem. Lágrimas grandes e zangadas. Não soluços suaves, mas choro com o peito a doer, sem fôlego, que a fazia sentir que algo dentro dela se estava a partir ponto não só pela traição, mas pela culpa de ter ficado demasiado tempo. Pelo medo de, talvez, se ter tornado pequena. Pelo luto da versão de si mesma que enterrou para fazer outra pessoa sentir-se grande. Chorou até o rosto inchar e a garganta doer. Chorou até que o seu gato, Hugo, se aproximou e se sentou silenciosamente ao seu lado, como quem diz: está tudo bem. Deixa sair. Durante horas, Mia ficou sentada no escuro, a lembrar-se de tudo. As vezes em que arranjou desculpas para o desdém de Jason. Os momentos em que ele recusou jantares porque tinha um compromisso. Os dezenas de eventos que evitou porque não se sentia bonita o suficiente, rica o suficiente, glamourosa o suficiente para ser vista ao lado dele. E, mais do que tudo, lembrou-se da rapariga que costumava ser antes de apagar a própria luz. A rapariga que conhecia tecidos melhor do que muitos designers. A rapariga que ficou acordada uma noite inteira a desenhar o próprio vestido de baile porque odiava tudo que havia nas lojas. A rapariga que costumava estar no ateliê da mãe, a traçar as costuras de vestidos de alta costura com reverência, não com medo. Essa rapariga não morreu. Apenas se escondeu. E naquela noite, no escuro, ela despertou. Não aconteceu de repente. O renascimento não foi dramático nem barulhento. Foi silencioso, lento, como uma chama piloto a reacender-se. Mia pegou no telemóvel. Dezenas de mensagens por ler. Algumas finalmente de Jason. Uma dizia: estás bem? Outra: volta para casa. Vamos falar. Ela apagou-as sem abrir. Depois abriu a app de notas e começou a escrever. Não sabia bem o que escrevia. Apenas pensamentos. Frases. Apaguei a minha luz para deixar alguém brilhar. Simplicidade não é fraqueza. É silêncio. E o silêncio acaba agora. Paris. Renascimento. O meu nome, não o dele. Quando parou, as mãos tremiam. Mas não de medo. De adrenalina.
Caminhou até ao armário. Não abria a caixa há mais de 3 anos. Estava escondida atrás dos casacos, por baixo de cachecóis antigos e malas esquecidas. Empoeirada. Pesada. Selada com fita e memórias. Lá dentro estavam os cadernos de esboços da mãe, convites vintage da Delacra, cartas escritas à mão, amostras de tecido que nunca chegaram à produção, e, por baixo de tudo, um envelope lacrado. Abriu-o com mãos cuidadosas. Era a carta final da mãe. Mia, querida, se estás a ler isto, é porque passaste um tempo afastada. Espero que o tenhas usado para crescer, para curar, para te lembrares de quem és, não apenas de quem nasceste para ser. Sempre soube que precisarias de espaço antes de poderes ocupar espaço. Mas um dia, vais voltar. Não por mim. Por ti. E quando fizeres, não entres de volta. Comanda-o. Com amor sempre. Mamãe. Mia fechou os olhos. Conseguiu ouvir a voz da mãe. Sentir as mãos a ajustar a bainha de um vestido. Sentir o cheiro a jasmim e cedro que pairava no gabinete dela. Levantou-se, limpou o rosto e caminhou até a secretária. Abriu o portátil e enviou um único e-mail a Lauren Duval. Assunto: estou pronta. Mensagem: vamos trazê-lo de volta. Depois, abriu outra aba e reservou um voo só de ida para Paris. Partida dali a 2 dias. Não se preocupou em fazer as malas nessa noite. Não precisava. O mais importante já estava com ela. A sua clareza. O seu nome. O seu poder. O jato cortava silenciosamente o céu em direção a Paris. As luzes estavam baixas. O champanhe gelado. Cada detalhe, desde os assentos de couro cozido à mão até o quarto privado na parte de trás, sussurrava uma palavra: elite. Mia estava sentada à janela, os olhos fixos no horizonte. Não falou muito durante o voo. Não precisava. Tudo já estava decidido. Não era férias. Era regresso. Era reivindicação. Quando as rodas tocaram o solo no aeroporto de Labor, o sol acabava de nascer, pintando o céu em tons de lavanda dourada. Lauren Duval esperava no fim das escadas, o casaco apertado contra a brisa matinal, os olhos úmidos de emoção. Estás mesmo aqui, disse, aproximando-se. Mia sorriu, mas a voz estava firme. Agora estou pronta. Um Mercedes preto levou-a do asfalto, por ruelas estreitas de calçada, passando por varandas parisienses ornamentadas. Parou em frente ao Hotel Lazia, uma propriedade boutique exclusiva, preferida por monarcas e estrelas de cinema. O último andar estava todo reservado para ela. Lauren garantirá. Mas Mia não descansou. Foi diretamente para a sede da Delacra. O edifício pouco mudará. Pisos de mármore, acabamentos dourados, aquele mesmo retrato gigante da mãe no átrio principal, rodeado de sussurros de reverência por parte de designers visitantes e jornalistas. Durante anos, Mia tinha se afastado de tudo aquilo. Agora voltava, não como a rapariga assustada que fugiu do legado, mas como a mulher pronta para o liderar. A viagem de elevador até o piso executivo pareceu interminável. Quando as portas se abriram, uma dúzia de rostos familiares olhou das cadeiras em redor da longa mesa. Alguns engasgaram-se. Outros apenas ficaram a olhar. E à cabeceira da mesa estava Sofia Martel, diretora criativa, mentora de longa data, e a última pessoa a ver Celeste Delocqua viva. Sofia avançou, mãos entrelaçadas, a voz a tremer. Pareces tanto com ela. Mia sorriu. Os olhos, afiados. Não sou ela. Pausou. Depois acrescentou. Mas carrego tudo o que ela construiu no meu sangue. Nessa tarde, a porta fechada, Mia explicou tudo. O seu regresso não era simbólico. Não estava ali para posar para fotos nem para um cargo honorário no conselho. Estava ali para liderar. Para ser dona. Para reconstruir. Os executivos hesitaram no início. Alguns sussurraram dúvidas. Outros trocaram olhares. Entrou com um fato cinzento escuro, sem gravata, e o ar de um homem que podia falir mercados ou construir cidades. Quando viu Mia, o rosto suavizou completamente. Voltaste, disse. E mantive o número, sorriu ela. Apertaram as mãos como velhos amigos. Mas falaram como iguais. Durante 2 dias, trabalharam lado a lado, a rever arquivos do legado,
visitar o ateliê principal, reunir com fabricantes éticos e desenvolvedores de tecidos. Cada decisão de Mia era ponderada, mas firme. Não estava a adivinhar. Sabia exatamente o que queria. Numa noite, enquanto estavam na varanda do Hotel Line, copos de champanhe na mão, Luca virou-se para ela. Por que agora? Ela olhou para o horizonte, as luzes da cidade a piscar, a Torre Eiffel a brilhar à distância. Porque cansei-me de fingir que era menos do que sou, disse ela. Deixei alguém fazer-me sentir que não era suficiente. E acreditei nisso durante demasiado tempo. Os olhos de Luca não se desviaram dos dela. Ele deve ser um idiota. Mia riu-se, baixinho. É. Houve uma pausa. Depois ele acrescentou. Sabes, não precisas de mim. Podias fazer isto sozinha. Eu sei, disse Mia. Mas não quero. Na manhã seguinte, o comunicado de imprensa foi publicado. Dell'Acra Revival é lançado sob a liderança de Mia Dell'Acra e Luca Moretti. Realeza da moda encontra magnata tecnológico num audaz abalo à indústria. As redes sociais explodiram. Quem é Mia Dell'Acra? Onde esteve? Como conquistou Moretti? A especulação virou admiração. Os sussurros tornaram-se manchetes. De repente, ela já não era a rapariga discreta que Jason ridicularizou. Era notícia de capa. Uma herdeira renascida. Um legado reacendido. Uma mulher que já não se escondia. Mia estava em frente ao espelho de corpo inteiro, na sua suíte no Hotel La Signia, em Paris. A luz do sol entrava pelas janelas altas, riscando o chão de mármore com faixas douradas. O ar cheirava a rosas frescas, perfume de alta costura e algo novo. Algo elétrico. Transformação. Isto não era uma mudança por insegurança. Era pintura de guerra. Uma declaração. Sofia Martel e a equipa dela movimentavam-se pela suíte como um exército de bastidores. Os movimentos fluidos, precisos. Tecidos pendurados em cabides móveis. Sapatos alinhados no chão com precisão militar. Uma mesa com filas de acessórios que valiam mais do que todo o apartamento de Mia em Brooklyn. Mas não eram os preços que faziam a diferença. Era a intenção. A elegância não é gritar, disse Sofia, segurando um vestido borgonha profundo. É presença. Mia sorriu, entrando no vestido. Então quero que me sintam antes de eu falar. Horas antes, tinha acordado com uma mensagem da assistente. Anna Wintour pediu uma entrevista na primeira fila. E o Luca confirmou o teu lugar na Dior. O mundo estava a assistir. E Mia Dell'Acra estava pronta para ser vista. Pela primeira vez em anos, ela não hesitou. Não pediu aprovação. Não encolheu diante do espelho. Ficou erguida. O poder ficava-lhe bem. Camille, a sua assistente, aproximou-se com um par de estiletos, veludo preto, salto de 15 centímetros, fivela prateada delicada. São os mesmos sapatos que a tua mãe usou no último desfile, sussurrou ela. Mia calçou-os sem dizer uma palavra. A maquilhagem era subtil, mas precisa. Maçãs do rosto bem definidas, um batom nude intenso, e um delineado esfumaçado que transformava o seu olhar numa lâmina. O cabelo preso num coque baixo, revelando o colar de diamantes que ela própria desenhara em segredo, inspirado nos primeiros esboços da mãe. Já não se escondia atrás da doçura. Ela era a doçura armada. Quando o carro parou em frente ao local, os flashes explodiram antes mesmo da porta abrir. As ruas estavam cheias de imprensa. Influencers esticavam o pescoço para vê-la. Fãs agitavam cartazes. Fotógrafos gritavam uns sobre os outros. Mas no momento em que Mia saiu, tudo parou. Ela não posou. Não sorriu. Caminhou com intenção, controle, radiante. O vestido de veludo envolvia o seu corpo como um segredo. O colar de diamantes cintilava a cada passo. Os olhos dela percorreram a multidão, não com medo, mas com posse. E no seu braço, Luca Moretti, calmo, afiado, silencioso. O casal poderoso que ninguém previu. Entraram no desfile da Dior como realeza. Editores levantaram-se. Publicitários sussurraram. Modelos olharam-na com admiração e curiosidade. Mia sentou-se na primeira fila, pernas cruzadas, ombros direitos, indiferente às dezenas de câmaras viradas para si. O desfile começou, mas metade da sala não tirava os olhos dela.
A imprensa nessa noite não conseguia parar de falar. Mia Delacra não entra na Fashion Week. Ela comanda a de desconhecida a imperdível. A elegância Delacra. De volta ao hotel, Mia trocou de look. Desta vez para o Delacra Revival Gala, o regresso oficial da sua marca à indústria. O segundo vestido era ainda mais ousado. Seda carmesim, decote assimétrico, ombro à mostra, cintura marcada com espartilho, e uma cauda que varria o chão. Os saltos brilhavam com safiras incrustadas. Os brincos eram antiguidades Delacra, passados por 4 gerações. Ao descer a escadaria do salão do gala, todas as cabeças se voltaram. Ela não falou. Não precisava. Os sussurros eram ensurdecedores. Jason viu as fotos em minutos. Estava num café em Sorro com Chelsea, a beber um latte morno e a fazer scroll no feed quando as imagens chegaram à página 6. Lá estava ela. Não a rapariga discreta sobre quem ele fazia piadas. Não a simples. Mas uma visão, uma Ares, uma tempestade. Chelsea inclinou-se. Espera, essa é a tua ex? A garganta de Jason apertou. Sim. É a Mia. Mia Delacra. Ofegou ela. Como na Delacra. Ele não respondeu. Porque o que podia ele dizer? Que a chamava de aborrecida. Que ria-se dos sonhos dela. Que achava que ela ia ficar calada. Enquanto Mia atravessava o salão do gala, taça de champanhe na mão, ladeada por editores de moda internacionais e diplomatas, viu o seu reflexo num pilar espelhado. Não reconheceu a mulher que olhava para ela. E, no entanto, conhecia-a. Era a menina que se escondia no estúdio da mãe para desenhar vestidos. A adolescente que implorou para ir para a escola de costura em vez de um internato. A mulher que desapareceu durante 10 anos, não porque era fraca, mas porque estava a construir. E agora? Agora ela era inegável. Sofia levantou a taça do outro lado da sala. A tua mãe articulou com os lábios. Mia assentiu, os olhos vidrados. Mas aquilo já não era sobre Celeste. Era sobre Mia. Não a herdeira. Não o segredo. Mas a arquiteta da sua própria reconstrução. Ela já não vestia apenas luxo. Ela era luxo. O Belvoir Gala era o ponto alto da Paris Fashion Week, um evento ultra exclusivo, realizado num palácio do século XIX nos arredores da cidade. Só os nomes mais influentes eram convidados. COR, editores de moda, realeza e bilionários. Era onde negócios eram selados com apertos de mão. Onde tendências nasciam com sussurros. Mas este ano, seria lembrado por outra razão. A vingança de Mia Delacra. Ela chegou com um vestido exclusivo da Delacra Revival. Veludo preto com aplicações em cristal em forma de vidro partido. Uma metáfora que só ela compreendia. Os saltos brilhavam com diamantes. Os lábios, vermelho escuro. Um contraste perfeito com a sua presença serena e poderosa. Lá dentro, o salão brilhava com lustres. Um quarteto de cordas tocava num canto. Paredes douradas e tetos espelhados envolviam os convidados vestidos com peças dos designers mais cobiçados do mundo. Mia movia-se entre eles como realeza. Apertava mãos com embaixadores. Ria com COR. Até Anna Wintour lhe deu um aceno de aprovação. Mas ela estava à espera de uma pessoa. E ele estava prestes a chegar. Jason Carter. Conseguiu entrar ao convencer um pequeno investidor tecnológico a colocá-lo na lista de convidados. A sua empresa estava a afundar. Má imprensa. Falta de financiamento. Prazos falhados. Mas naquela noite, queria redimir tudo. Vestia um smoking emprestado e um sorriso forçado, agarrando a mão de Chelsea com força a mais. No momento em que entraram no salão, Jason sentiu olhares por todo lado. Mas não sobre ele. Sobre ela. Chelsea aproximou-se. É ela, não é? Jason seguiu o olhar dela. E lá estava Mia. Debaixo do lustre. Com Luca ao lado. Rodeada de designers e dignitários. Ela parecia uma rainha no exílio, a regressar para reclamar o trono. E todos a recebiam como se estivessem à espera dela este tempo todo. Jason engoliu em seco. Ela não apenas seguiu em frente. Ela elevou-se. Mia viu-o do outro lado da sala e não vacilou. Fez um pequeno gesto de cabeça a Luca e caminhou sozinha pelo meio da multidão. Cada passo ecoava.
Convidados afastavam-se. Sussurros cresciam. Quando chegou a Jason, o ar estava denso de antecipação. Mia, disse ele, a voz incerta, tentando sorrir. Jason, respondeu ela. Calma. Fria. Controlada. Chelsea fez um pequeno aceno embaraçado. Olá, nós. Não estou aqui por ela, cortou Mia gentilmente, sem tirar os olhos de Jason. Isto é entre mim e ti. Jason riu-se nervoso. Estás incrível. Eu nem fazia ideia. Claro que não, disse ela. Nunca perguntaste. Ele desviou o olhar. Olha, eu era jovem, estúpido. Não quis dizer metade do que disse. Disseste cada palavra com intenção, disse Mia. Riste de mim. Chamaste-me de simples. Humilhaste-me em público. Disseste a estranhos que eu não fazia parte do teu mundo. Jason olhou em redor, percebendo que o mundo dela agora era maior do que tudo o que ele alguma vez sonhara. Eu não sabia quem tu eras. Não, disse ela. Tu não sabias quem eras. E essa é a diferença. As pessoas à volta fingiam não ouvir, mas estavam todas a ouvir. Jason deu um passo à frente. Podemos falar num lugar mais calmo? Não, disse Mia, com a voz clara. Tiveste anos para falar. Escolheste o silêncio. Agora é a minha vez. Ela inclinou-se ligeiramente, só o suficiente para ele ouvir. Obrigada. Jason piscou. O quê? Obrigada por me subestimares, disse ela. Por me mostrares a diferença entre amor e controlo, entre gentileza e conveniência. Obrigada por me mostrares aquilo que nunca mais quero. Jason ficou parado. Chelsea agarrou-lhe o braço, desconfortável. Devíamos ir. Ele não se mexeu. Mia virou-se para sair, mas parou e olhou uma última vez. Ah, Jason. Sim. Ela sorriu, suavemente. Da próxima vez que chamares uma mulher de demasiado simples para o luxo, certifica-te de que ela não é dona da passarela onde estás a pisar. E com isso, afastou-se. A sala explodiu. Não em aplausos, mas em energia. As pessoas ficaram a olhar em choque. As conversas recomeçaram em sussurros. Os telemóveis vibravam com mensagens silenciosas. Jason ficou ali, humilhado, impotente, esquecido. E Mia? Ela voltou para o lado de Luca, levantou a taça de champanhe e brindou em silêncio. Não há vingança. Há libertação. Porque o poder nem sempre grita. Às vezes, entra de saltos altos, comanda a sala e deixa o passado sufocar no silêncio. Na manhã seguinte ao Belvoir Gala, Paris acordou diferente. Não por causa de um escândalo. Não por causa de um colapso de celebridade. Mas por causa de uma mulher. Uma mulher que redefiniu o que significa ser subestimada. E usou essa dúvida como combustível para acender algo imparável. Mia estava descalça na varanda da sua suíte. O hobby de seda a escorregar-lhe pelos ombros. Enquanto o nascer do sol pintava o Sena de ouro. A cidade despertava lentamente abaixo. Buzinas, pássaros, passos, o tilintar suave de chávenas de café nos cantos das esplanadas. Ela sorvia chá do mesmo modo de sempre. Simples. Ainda ela. Mas não era a mesma mulher que chorava em silêncio num apartamento escuro em Brooklyn. Não era a rapariga que calava a própria voz para que outro se sentisse confortável. Não era a versão de si mesma moldada para caber na ideia de suficiente de um homem. Era inteira. Sem desculpas. E no controle total da sua história. As manchetes não paravam naquela manhã. Mia Delacra encerra a Fashion Week com estrondo de nível real. Do exílio ao império. A herdeira que enganou a indústria. Ele chamou-a de simples. Ela chamou os tiros. Fotos inundaram a internet. O vestido. O olhar. O momento em que deixou Jason, mudo, diante da elite mundial. Mas nada disso foi a verdadeira conquista. A verdadeira história não era sobre o Jason, nem o Luca, nem sequer Paris. A verdadeira história era sobre o que acontece quando uma mulher deixa de pedir desculpa por ser doce, gentil ou reservada, e começa a reconhecer que a sua suavidade é a sua força. Mais tarde, nessa tarde, ela sentou-se para uma entrevista com uma publicação internacional de moda. O repórter perguntou: qual foi a maior lição que tiraste de tudo isto? Mia pensou por um momento e respondeu:
Que não somos obrigadas a permanecer pequenas para sermos amadas. Que nos diminuirmos para caber no ego frágil de alguém não é nobre, é destrutivo. E que luxo não é sobre dinheiro ou etiquetas. É sobre sabermos o nosso valor. A citação tornou-se viral. Mulheres em todo o mundo partilharam-na. De Manhattan a Mumbai, de Londres a Lagos, repostaram as palavras dela em stories, marcaram amigas, adicionaram as próprias fotos com legendas como: chega de nos encolhermos. Ser suave não é ser fraca. Não sou simples, sou poderosa demais para homens pequenos. Mia não chorou ao ver a onda de apoio. Ela sorriu, porque a verdade é que aquilo já não era só sobre ela. A história dela tinha se tornado algo maior. Um bilhete de permissão para cada mulher que já ficou calada em salas que zombavam da sua voz. Para quem já foi chamada de demasiado básica, demasiado suave, demasiado simples. Era para a rapariga que deu demais e recebeu de menos. Para a mulher que apagou a própria luz para deixar o parceiro brilhar. Para a mãe que se pôs em último durante anos e esqueceu o que era sonhar. Para a artista que escondeu os quadros no armário porque alguém lhe disse que eram bonitos, mas não bons o suficiente. Para todas as versões da feminilidade que já foram descartadas. Mia tornou-se um espelho. E nesse espelho, milhões viram-se, não como quebradas, mas como em flor. Uma semana após o gala, Mia lançou a Delacra Women Initiative, um programa global de mentoria e microfinanciamento para mulheres na moda, tecnologia e artes. Fez parceria com a empresa de Luca para financiar bolsas de estudo para raparigas de comunidades subrepresentadas. E não parou por aí. Subiu ao palco de um evento estilo TED em Londres. Sem guião. Sem teleponto. Apenas ela. E disse: passei demasiado tempo a acreditar que precisava de ser pequena para ser amada. Que os homens só ficariam se eu me mantivesse calada, vestisse com discrição e não ocupasse demasiado espaço. Mas há algo que nunca nos dizem. As pessoas certas não te vão pedir para te encolheres. Vão abrir espaço para tu subires. Ovação de pé. Lágrimas na audiência. Uma mulher chorou com as mãos no rosto. Uma rapariga de 17 anos na primeira fila sussurrou: sou eu. E era. Éramos todas. Porque a jornada da Mia não era só sobre moda ou vingança. Era sobre lembrança. Lembrar que ser suave não é ser fraca. Que ser silenciosa não é ser invisível. Que graça não é rendição. E que o teu valor não está em negociação. Mia saiu daquele palco não como símbolo. Não como tendência. Mas como testemunho para todas as mulheres que estão a ler, a ver, a sentir isto. Tu não tens de gritar para seres ouvida. Não tens de brilhar para seres vista. Não tens de te encolher para seres amada. Tu não és demasiado simples para nada. Tu já és suficiente. Agora mesmo. Exatamente como és. E quando finalmente te ergueres, não suspires. Entra como se fosses dona da sala. Porque és. Então a história chegou ao fim. Queridas amigas. Ainda estão conosco? Se ainda estás aqui, talvez algo na jornada da Mia tenha falado com uma parte do teu coração. Talvez te tenha lembrado do teu próprio silêncio, das tuas próprias vezes em que te encolheste para alguém parecer maior. E talvez, só talvez, te tenha lembrado que a tua doçura, a tua gentileza, os teus sonhos, não são fraquezas. São a tua força silenciosa. Vês, a transformação da Mia não era só sobre vestidos de alta costura ou galas cintilantes. Era sobre lembrar-se de quem era antes do mundo lhe dizer que devia ser menor. A história dela ensina-nos que ninguém tem o direito de definir o teu valor, especialmente alguém que te chama de simples enquanto está à sombra da tua força. E talvez, só talvez, seja essa lembrança de que todas precisamos. Não precisas de permissão para seres poderosa. Há uma citação da Heterodox Wisdom que diz: a cura começa no momento em que deixas de pedir aos outros que validem a tua verdade e começas a honrá-la tu mesma. Foi isso que Mia fez. E talvez agora seja a tua vez. Se és alguém que já foi chamada de demasiado básica, demasiado suave, demasiado silenciosa, demasiado ou não o suficiente, isto é para ti. Não apenas para te ergueres, mas para reclamares. Reclama a tua voz, os teus sonhos, o teu valor. Tu não és demasiado simples para nada.
Tu não estás atrasada. E tu não és invisível. Estás a florescer. Se sentiste algo com esta história, se mexeu contigo, convido-te, não, peço-te, que gostes deste vídeo, que o partilhes com alguém que precisa de ouvir isto. Subscreve a este canal, onde contamos histórias que curam e empoderam, porque a próxima história pode ser a tua. E quando subires, faz com que ouçam os teus saltos a ecoar no mármore. Não estás apenas a entrar na sala. Tu és dona dela. Então, a história chegou ao fim, queridos amigos. E se ainda estás aqui, ainda a ver ou a ouvir neste momento, talvez algo dentro desta história tenha falado contigo de uma forma que as palavras nem sempre conseguem explicar. Talvez não fosse apenas a jornada da Evelyn. Talvez fosse a tua também. Porque, no fundo, esta história não é sobre traição, nem glamour, nem vingança. É sobre escolher-te a ti mesma no silêncio. Sobre curar, não para mostrar, mas para a alma. Sobre perceber que, quando o mundo te exclui, o teu próximo passo pode ser o sussurro mais alto de todos. Ainda estou aqui. E estou a tornar-me. Há algo sagrado em ver alguém desmoronar. E não só sobreviver, mas voltar mais forte, mais suave e mais sábia. Foi isso que Evelyn fez. E talvez seja isso que tu estás a fazer também. Há uma citação linda da Heterodox Wisdom que diz: não tenhas vergonha do tempo que levaste a curar. Ainda estás a curar. E isso também é sagrado. Talvez ainda não estejas onde gostavas de estar. Talvez ainda estejas a segurar as lágrimas em silêncio. Talvez a tua força não tenha glamour. Talvez seja apenas acordar mais um dia. Tentar mais uma vez. Respirar no meio da dor. Mas ouve isto. A tua cura é suficiente. A tua jornada é real. E, tal como Evelyn, já não estás à espera de ser escolhida. Estás a tornar-te quem sempre foste destinada a ser. Se esta história tocou algo em ti, tira um momento para gostar, partilhar, subscrever, não só pelo conteúdo, mas para lembrares alguém que talvez precise de ouvir isto hoje. Tu não estás quebrada. Estás a erguer-te. E se ainda estás aqui, obrigada. Tu importas mais do que imaginas.